Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos. Mais um dia, bem dizendo, mais uma noite, melhor dizendo, Porque que Deus nos proporciona de podermos estar aqui para podermos gravar a segunda parte, Foi a parte 1, agora é a parte 2, desse tema, dizendo que nós não somos a noiva do Cordeiro, que a igreja, ela não é a esposa do Cordeiro. Vou pedir a vocês aí, já deixa o seu like, por favor, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, é muito importante para nós, tá bom? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E nós paramos no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, no versículo 14 e 15, tá? Só quero dar uma reconferida aqui com vocês, para nós podermos aqui darmos outro versículo também como base do que nós estamos falando na noite desse dia. Capítulo 9, versículo 14 e versículo 15, Foi o que nós lemos. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e o teu discípulo não jejua? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dia, porém, virão e que lhe será tirado o esposo, então jejuarão. Nós paramos nessa parte aonde seria tirado o esposo. Por quê? Nós explicamos que Jesus falou bem claro, versículo de número 15: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com ele? Então, nós podemos meditar aqui que Jesus, como ele já é casado, ele vai vir como esposo, mas não esposo para o seu discípulo, não esposo para a igreja. Ele vai vir como esposo porque ele já é casado e ele vai vir buscar os convidados para as suas bodas. Abre comigo, por favor, a tua Bíblia, aí também no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22, nós vamos mostrar mais uma vez que a igreja, ela não é noiva, a igreja, ela não pode ser esposa. Nós vamos mostrar pelos textos bíblicos que a igreja, nas bodas do Cordeiro, ela é convidado, ela é filhos. Pela palavra de Deus, nós estamos mostrando para vocês que a igreja de Cristo, no céu, ela vai ter somente, louvado seja Deus, um encargo de ser convidado, louvado seja Deus, nas bodas do Cordeiro. Mateus 22, por favor. Louvado seja Deus. Vai falar aí da parábola das bodas. Gente, é muito tremendo. É ler com atenção. O segredo é ler com atenção. Por quê? Porque nós não podemos, irmão, atropelar o texto. Porque o contexto bíblico é importante para o discernimento daquilo que estamos lendo. Louvado seja Deus. Capítulo de número 22. Olha só o que diz a epígrafe. A parábola das bodas. Louvado seja Deus. Capítulo 22, versículo 1. Nós vamos estar lendo aqui do 1 até o 14, porque é muito interessante, irmãos. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Irmãos, as bodas de seu filho. Então, aí já vai mostrar uma separação. As bodas de seu filho. Versículo número 3. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e este não quiseram vir. Você está entendendo? Como o filho já é casado, ele faz uma festa para chamar quem? Os convidados, para poder vir se alegrar, louvado seja Deus, com a festa das bodas de seu filho. Mas o que diz o texto aqui? No versículo 3, e estes não quiseram vir. Não é assim o evangelho? Quanto que nós convidamos para estar na igreja? Quanto que nós convidamos dizendo, Jesus tem uma obra contigo, Jesus quer te levar para o céu, e muitos não querem, muitos rejeitam. Versículo, por favor, aí agora, de número 4. Depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados
Eis que tenho o meu jantar preparado e os meus bois cevados já mortos, tudo já pronto, vinde às bodas. Meu Deus, é muito forte. Versículo 5. Porém, eles não fazendo caso, foram, olha só, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando dos seus servos, ultrajaram e mataram. Não é assim que está acontecendo? Quantos estão sendo mortos aí em vários países? Por falar do nome de Jesus, por convidar as pessoas para a festa da boda do Cordeiro no céu, né? Versículo, por favor, agora aí, de número 7. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando o seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos, olha só, irmãos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Meu Deus, para poder entrar no céu, para poder estar lá como convidado, tem que ser digno. Não vai entrar lá de qualquer maneira. Tem que ser digno. Vamos lá, por favor. Versículo de número 9. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos saindo pelo caminho, ajuntaram-se todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Ficou cheia de quê, irmãos? Convidados. Não é noiva, não é esposa. A festa nupcial ficou cheia de convidado. Imagina só, a festa nupcial ficou cheia de esposa, ficou cheia de noiva. Ué, quantos esposos tem? Não, Jesus já é casado. A igreja foi chamada para poder, louvado seja Deus, ser convidado, ser filho, da base bíblica para esses dois pontos. Só que a igreja está pregando o evangelho em que Jesus é o noivo e nós somos a noiva. Irmãos, olha o texto bíblico aqui. Nós somos convidados. Não sou eu que estou falando, é o texto bíblico que está nos mostrando. Louvado seja Deus. Versículo de número 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Irmão, sabe o que é importante nós meditarmos? Não pode entrar lá na festa como convidado de qualquer maneira. É por isso que o evangelho, ele tem separação, sim. Estão pregando que Deus só quer o coração. Estão pregando que Deus não se preocupa com veste, irmão, preste atenção. Veste, ela não salva, mas quem é salvo se veste decentemente. Porque muitos que estão ataviados, compram e não pagam, né? São mentirosos, mas a Bíblia vai deixar bem claro que por causa das vestes, esse homem aqui, ó, ele foi arrancado de lá. Louvado seja Deus. Versículo 12. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Irmão, presta atenção. Cada versículo nós temos, louvado seja Deus, uma comparação clara do que nós seremos lá no céu, do que nós, louvado seja Deus, seremos com adentrarmos aos portões celestiais. Podemos ser amigo, podemos ser convidado, podemos ser filho, podemos ser rei sacerdote, mas não podemos ser esposa, não podemos ser noiva. É contradição, é contraditório. Então, nós podemos ir pelaquilo que a Bíblia nos dá base. Se a Bíblia não nos dá base, irmão, tudo que eu falo que não está na Bíblia se torna heresia. Como que eu vou juntar um fato, uma realidade, se eu não posso provar aquilo? Louvado seja Deus. Por favor, versículo de número 13. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pé e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Esse versículo final aqui
é pregado há anos, há séculos em nossas igrejas, em saudações, em pregações, em estudo. Não, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Para quê? Para ser noiva? Não. Para quê? Para ser esposa? Não. Para ser convidado. É o que está escrito em Mateus 22. Convidado para as bodas do Cordeiro. Versículo 8, então disse aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Para entrar lá, tem que fazer por onde? Para entrar lá, tem que ser digno. Não é de qualquer maneira que vamos entrar no céu para participarmos das bodas do Cordeiro. Como convidado, é o que o texto diz, e não como noiva. Irmão, nenhuma simbologia, como eu já falei, nenhuma tipologia. Nada pode ferir o que está escrito. Se alguma tipologia, alguma conjectura, alguma figura ferir ou ir contra o texto bíblico, é heresia, porque a Bíblia não pode se contradizer. Louvado seja Deus. Então, esse capítulo 22 de São Mateus está deixando cada vez mais claro que a nossa função no céu de participar das bodas do Cordeiro é convidado. Porque temos texto bíblico para poder provar isso. É como filho, temos texto bíblico para poder provar isso. Ô glória! Então que nós venhamos meditar, que nós venhamos, irmão, aqui, comer Bíblia, desfolhar, ler, que possamos meditar naquilo que está escrito. E mais uma vez, o Senhor está aqui, irmãos, nos dando algo tão maravilhoso. Eu quero que você leia, eu quero que você pegue os versículos que nós estamos dando aqui e você na sua casa aí, faça aí uma reflexão. Nós não seremos noiva, nós não seremos esposa, nós seremos convidados para as bodas do Cordeiro. Então pastor, por que estão falando isso? Irmãos, prestem atenção, ainda no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, é uma das bases a qual foi nos ensinado que Jesus era o esposo e nós somos a noiva. Porque eles fazem a confusão das 10 virgens, dizendo que é 10 noivas, sendo que 5 noivas prudentes e 5 noivas loucas. E o texto não fala isso. Vamos abrir, por favor, Evangelho de São Mateus, capítulo de número 25. Essa é a confusão que eles fazem. Eu preguei isso errado, durante 20 anos pregando isso errado. Durante 20 anos, ensinando também errado. Por quê? Porque, irmãos, tivemos preguiça de conferir, tivemos preguiça de examinar, de ir atrás. E no capítulo 25, na parábola das 10 virgens, nós vamos ver aqui agora, para que o esposo vem buscar as virgens. Vamos ver então, vamos ler o que está escrito? Irmão, se não for o que está escrito, não vale. Texto sem contexto, pretexto para heresia. Por favor, capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos estar lendo, por favor, do versículo 1 ao versículo 13. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Eu quero dar uma pausa aqui só para explicar algo aqui, que em muitas das nossas igrejas, é ensinado de maneira errada. Por quê? Porque quando lê aqui que as 10 adormeceram, olha o que ensinaram para a gente. Tá vendo, irmão? Até as prudentes dormiram. Até as prudentes estavam desapercebidas. Mentira! O texto está dizendo aqui que o horário que elas estavam esperando era o quê, irmão? Perto da meia-noite. E nesse horário, irmão, é um horário normal de dormir. É um horário normal de tirar um sono. E elas estavam dormindo porque estava no horário normal de dormir. Mas o texto está dizendo que eram prudentes e eram loucas. Todas elas têm o hábito normal de dormir.
Não tem como prudente ser imprudente. Ou é imprudente ou é prudente. Então, quando lê esse texto aqui, tem que colocar na forma certa. Dormiram porque estavam com sono. Não era pecado, não era desleixo. Sabe qual é o desleixo que está nesse texto aqui? Eu posso dormir à vontade, mas se eu estiver preparado, eu posso tirar um sono. Eu posso dormir de meia-noite às 6 da manhã, às 7, ou posso deitar 2 horas da tarde, cheguei do trabalho, eu posso tirar um cochilo, posso, mas eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar com azeite. O que você não pode tirar um cochilo normal, que é um sono normal, se você estiver com a tua vida toda enrolada. Amém? Vamos continuar aí, por favor. Versículo de número 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide ante aos que vendem e comprai-o para vós. Está vendo o que eu estou falando? As prudentes dormiram, mas tinham sua responsabilidade em dia, estavam com seu serviço feito, tinha comprado azeite de reserva. Oh, glória a Deus, aleluia. Versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Irmãos, por favor, aí está o texto, ó, do 1 ao 10, olha o esclarecimento, texto e contexto, para que Jesus ou o esposo veio buscar as virgens. Versículo 10, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Irmãos, o texto aqui é claro, Mateus 22, somos convidados das bodas. O esposo Jesus, que é casado, vai deixar a noiva lá e vai vir buscar, irmãos, oh glória, aqueles que estão preparados. Por que essa comparação, a igreja com a virgem? Porque a virgem é pura, a virgem ela é sem mancha, é sem mácula, e a igreja também tem esse requisito, porque vai dizer que nós vamos buscar uma igreja santa, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Então a comparação é sempre feita da igreja sempre com a virgem, para mostrar o quê? Que a igreja tem que ser pura como uma mulher virgem que vai casar com o marido. Oh glória, mas a igreja não é a mulher de Cristo, é só uma comparação, é só algo comparatório. E a igreja há anos nos ensinou isso errado, e eu também assumo, preguei errado porque eu aprendi errado. Mas olha a finalidade que o esposo veio buscar a virgem. Versículo 10 de novo. E tendo elas ido comprar, as imprudentes foram comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Oh glória! E fechou-se a porta. Quem não estiver preparado não vai subir no dia do arrebatamento. Está falando sobre a volta de Jesus, está falando que breve ele vem, e temos que estar preparados, porque o esposo vai vir buscar, o pai vai vir buscar, e nós temos que estar preparados, porque senão ficaremos também. Louvado seja Deus. Não é, irmão, esposa de Jesus Cristo. A igreja não é a noiva de Jesus Cristo, a igreja é convidado, a igreja foi convidado para quê? Para poder subir ao céu e lá adorá-lo na beleza da sua santidade, nas bodas do Cordeiro. Versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu, disse: em verdade vos digo que não vos conheço.
Oh, glória! Não é assim que vai acontecer com aqueles que estiverem preparados? Vai ficar o quê? Abre a porta, cadê o Senhor? Aonde? Não vai dar mais tempo. Esteja preparado agora, porque nós não sabemos a hora que Ele há de vir. E nós estamos sendo preparados, estamos se preparando, já estamos preparados para quê? Para podermos subir para a festa das bodas do Cordeiro. Versículo de número 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Está vendo? Foi algo que ele comparou só para mostrar que Jesus está vindo. E a igreja pregou durante anos, séculos, que está vindo noivo aí para buscar a sua noiva. Irmãos, pelo amor de Deus, o texto diz bem claro, e levou elas, as que estavam preparadas. Irmão, sem preparação ninguém vai. Sem estar pronto, não vamos subir. Mas levou para quê? Para as bodas. Não é um capítulo, não é um texto isolado. Nós estamos falando de boda já, Mateus capítulo 9. Nós estamos falando de boda, Mateus capítulo 22. Agora Mateus capítulo 25. Apocalipse capítulo 19. Irmão, bodas está falando direto. E está mostrando em todos os textos que nós somos convidados para as bodas. Ô glória, se eu te convido você para minhas bodas de 25 anos, minhas bodas de 15 anos, minha boda de 18 anos, você vai ser o que lá? Esposa, noiva ou vai ser convidado? Poxa, é o texto. Não podemos ser lá no casamento de alguém, ou então na festa de casamento de alguém. Você ser a esposa, você ser o esposo, não. Seremos convidados. Isso então está claro aqui, irmãos. Que maravilha poder, irmãos, sabe, você ver o que está escrito e entender o que está escrito. Leia na tua casa, estude na tua casa. Irmão, não queremos ser melhor do que ninguém, não queremos desfazer de ninguém, mas a verdade tem que estar acima de tudo. A verdade tem que estar em primeiro lugar. Se a verdade ela não prevalecer, não tem céu, não tem salvação. Porque está escrito, passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, não podemos pregar aquilo que não está escrito. Não podemos pregar aquilo que não tem base. Mas se tem base, pode pregar. Se tem base bíblica, pode anunciar. Porque Jesus é contigo. Não temas. Vão querer te calar, vão querer me calar, vão querer botar pressão, mas a verdade acima de tudo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Oh, glória a Deus. Vou te mostrar agora outro texto que eles nos ensinaram. E eu preguei errado também. Abra aí, por favor, aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, por favor. Capítulo 5. Olha só, irmãos. Um texto, comparativo. E eles colocaram como se fosse Jesus falando que a igreja era a esposa. Preste atenção, por favor. Capítulo de número 22. Efésios capítulo 5, versículo 22. Até o versículo, por favor. Oh, glória. De número 27. Diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Presta atenção, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Oh, glória! De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, nem sem ruga, nem coisa semelhante,
mas santa e irrepreensível. Oh, glória! Preste atenção aí, irmãos. O versículo, de número 25, ele faz uma separação boa para você entender. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou quem? A igreja. Como também Cristo amou a igreja. Louvado seja Deus. É o versículo 25. E a si mesmo se entregou por ela. Vou te mostrar como que Cristo amou a igreja. Eu vou te provar que Cristo amou a igreja como amigo, como servo, como filho, como irmão, mas menos como esposa. Posso te mostrar? Confere comigo aí, por favor, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. Vou te mostrar aqui nesse versículo 25 como Cristo amou a igreja. Vou te mostrar como que ele amou a igreja, por favor. Capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu João, versículo de número 12, 13, 14, glória, e 15, tá? Olha o que diz aqui o versículo 12. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Vou voltar aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Preste atenção. Como também Cristo amou a igreja. Agora, versículo 12 do Evangelho de João, capítulo 15. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Gente, está muito claro como que Cristo amou a igreja. Porque ele fala assim, amai uns aos outros, como, glória, eu vos amei. Se Cristo amou a igreja como esposa, como noiva, ele está mandando eu te amar. E do outro lado, você que é homem, você que é mulher casada aí, que tem seu marido, eu te amar como esposa, eu te amar você, homem, como esposa. Não, olha o texto. Por quê? Porque ele fala assim como Cristo amou a igreja, Efésios. Deveu o marido amar a vossa mulher. Por quê? Como que ele amou a igreja? O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como vos amei. Agora, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, o amor que ele nos amou, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele não chama a igreja de esposa, ele não chama a igreja de noiva, ele chama a igreja de amigo. Ele chama a igreja de amigo. É esse amor. Você que está me ouvindo aí, que está me vendo do outro lado, você é meu amigo. É esse amor que eu tenho para com você. Foi o que Cristo tem para a igreja. Ele falou, assim como eu vos amei, amai uns aos outros, como amigo, como irmão. Glória! Louvado seja Deus, irmãos. Versículo de número 14. Vós sereis meus amigos. Glória! Versículo 15. Já não vos chamarei de servo, porque servo, éramos servo também, pode ser chamado, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tem-vos chamado de amigo, não mais, meu Deus do céu, de servo, mas agora de amigo. A intimidade ficou maior, a intimidade cresceu, mas não é intimidade de um homem como uma mulher. Preste atenção. E durante anos pegamos esse texto para poder dizer que Cristo é o esposo, Cristo era o noivo, sendo que não bate no contexto bíblico. Ele nos amou, disse, como eu vos amei, amar uns aos outros. Como que eu vou amar o pastor Samuel, Jerônimo, como fosse minha mulher? Não, é como amigo, como ele me amou, como ele se entregou por mim como amigo. Louvado seja Deus. Irmão, é muito bom. E você vê que tanto em Mateus, agora em Efésios, ele traz sempre um contraste do marido com a mulher para tipificar a fidelidade somente. Não é, irmão, o relacionamento daquilo que eles fazem,
mas para dizer, ó, assim como eu me entreguei pela igreja, você, marido, ame a sua mulher, se entregue por ela, seja fiel à sua mulher. E depois ele fala também para a mulher também, ser o que? Amar o seu marido, ser sujeito ao seu marido. Oh, glória! Irmãos, coisa boa. Nós não somos noiva, não pode nem simbolizar, não pode, eu vou constituir, não pode, vai ferir princípios, vai ferir a Bíblia e não podemos ir contra o que está escrito. Oh, glória! Irmãos, mais um versículo, por favor, anote aí, confere aí, por favor, que vai mostrar mais uma tipologia, mais um simbolismo, que ele pega uma virgem para comparar com a igreja. Abre comigo, por favor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Aí o que acontece? Lê o texto sem fazer a separação do texto, aí lê tudo junto, embolado, não, separa o texto, você vai ver o que eu estou falando. Olha o versículo que eles pegam, alegando também que nós somos esposa do Cordeiro. Irmão, pelo amor de Deus, eu não sou formado, não sou PhD, eu não sou mestrado não, mas um pouco de português dá para a gente entender que eu estudei um pouco, né? É sério. Nos ensinaram, né, a exegese, a hermenêutica, e agora não querem fazer o mesmo com o texto. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Olha só, irmãos, mais uma coisa comparando, e as pessoas atropelam para poder se beneficiar daquilo que acham. Não pode, não pode. Versículo 2, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar. Aqui para. Agora entra um simbolismo, mas quem não entende ou finge que não está entendendo, lê direto. Aqui agora entra o simbolismo, até um certo ponto aqui que eu vou mostrar para vocês. Porque vos tenho preparado para vos apresentar. Agora entra o quê? Uma história para poder tipificar ou representar o que Paulo quer dizer. Como uma virgem pura a um marido. Paulo está dizendo assim, eu estou preparando vocês como uma virgem pura é preparada para o marido. Lembra de Esther? O quanto tempo que ela ficou sendo preparada para poder o quê? Ser apresentada para o rei Artaxerxes? Assuero, perdão, para o rei Assuero. Gente, para pensar. O texto bíblico aqui é muito claro, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar. Agora entra irmão, só uma comparação, como uma virgem pura para um marido. Aí você tira aqui como uma virgem pura para o marido. Vamos ler o texto sem essa comparação, para vocês entenderem. É coisa muito simples, mas as pessoas torcem, e quem não tem entendimento é levado cativo. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar, a saber, a Cristo. Como a virgem pura é só uma comparação, porque no livro de Deuteronômio capítulo 22, o jovem que pagasse o dote e na hora do relacionamento a moça não fosse virgem, ele ia lá reclamar, porque comprou gato por lebre, e se comprovasse que a moça não era virgem, sabe o que fazia? Ela morria apedrejada na casa do seu pai, em frente à casa do seu pai, porque diz o texto que ela cometeu loucura em Israel. Então, quando o apóstolo Paulo faz essa comparação, ele está dizendo, tem que ser pura como uma mulher que nunca teve marido, tá?
A igreja não pode ter pecadinho, não. A igreja não pode ter coisa errada, não. Por quê? Gálatas capítulo 5, versículo 19, fala assim: as obras da carne são manifestas, a quais são impureza, lascívia, adultério, prostituição, e vai colocando 17 itens. Olha que Paulo fala: os que praticam tais coisas não herdarão o reino do céu. Por quê? Porque a igreja tem que ser como a virgem pura ao marido, sem mancha, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. Aí pega esse texto e querem fazer descer de goela abaixo. Não vai descer. Não somos um bobo, não somos leigos. Vocês nos ensinaram isso, a ter discernimento, a separar as coisas. Então precisamos entender, o que estamos falando aqui é um assunto muito sério. Muito sério. Aí sabe o que muitos fazem? Eu não quero nem ver essa heresia. Sabe por que não quer ver? Porque se você ler, vai ter que reconhecer que você errou, como também eu errei. Você pregou errado, como eu também preguei, porque aprendemos errado. Mas será que o nosso eu vai ser maior? Será que o nosso ego vai ser maior do que as santas escrituras? A ponto de não reconhecer que errou? Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Não podemos mais, irmão, ter o nosso ego lá no alto. É tempo de reconhecer e tratar o reino do céu de maneira em que nós sabemos que é verdade, é realidade. Não posso tratar o reino do céu como fábula, como um conto de fada. Então vamos levar a palavra a sério. Vamos levar o que está escrito a sério. Por quê? Não tem um nome? Ah, não sou reconhecido? Aí não vai parar para me ouvir. Mas o que está escrito, está escrito. Não podemos fugir dessa responsabilidade. A igreja não tem nenhuma condição bíblica de ser noiva. Quebra vários princípios. De ser a esposa de Cristo. Quebra vários princípios. Mas aí eu vou botar para vocês mais um versículo, para mostrar para vocês a comparação do como, tá? Por favor. Apocalipse capítulo 16, versículo de número 15. A mesma comparação aqui, de 2 Coríntios, é feita aqui em Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Por favor, me acompanha aí, irmãos. Me acompanha aí. Olha o que está escrito, capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja suas vergonhas. Vamos lá. Eis que venho como ladrão. Jesus é ladrão? Não. Aí naquele versículo Paulo falou assim: eu estou vos preparando para vos apresentar como aqui, como ladrão, como uma virgem pura ao marido. Agora eu vou tirar a mesma coisa que eu fiz lá. Eu vou tirar o como ladrão e vou ler a frase. Eis que venho, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja as suas vergonhas. Quando ele bota como ladrão, é só para deixar a pessoa mais ciente. O ladrão vem a hora que ninguém imagina, e Cristo vai vir a hora que você não sabe. Quem sabe o dia que ele vai vir aqui? Quem sabe a hora que ele vai vir? Não. Então, eis que vem o como. Está só simbolizando um modo que ele vai vir de repente. A hora que você não sabe. É assim que ele falou em 2 Coríntios com o apóstolo Paulo, dizendo: eis que vos tenho preparado para vos apresentar. Como uma virgem pura é preparada para o marido, assim eu estou preparando vocês para apresentar a Cristo. É a Bíblia. Irmão, está escrito. Não podemos arredar o pé das Santas Escrituras. Ah, mas é o seminário tal ensina isso. Ah, mas a livraria tal. Ah, mas é a igreja tal, é o bispo primaz, não importa. O que vale é o que está escrito.
não é um versículo, não é uma coisa isolada, são textos bíblicos mostrando que a igreja, ela é convidado para as bodas do Cordeiro. Amigo, sim. Servo, sim. Irmão de Jesus, sim. Filho, sim. Ô glória, preste atenção, são textos que podem ser conjecturados porque tem base bíblica, mas como esposa, não tem. Como noiva, não tem. E as Bíblias que está dizendo assim, noiva, né? Vai ler Apocalipse e fala assim, vem e mostrar-te a noiva. Está errada, tá? Porque ele já é casado, então não é noiva, é esposa, tá? As Bíblias que tiver escrito noiva, essa Bíblia, ela está com a tradução errada. Por quê? Não trata noiva casado. Pessoa casado é o quê? Casado. Ah, vou casar ainda, vou noivar. É diferente. Ô glória. Que Deus nos abençoe. Que você possa se fortalecer. Tá? Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo.